Fala galerinha, gente boa de Deus, boa noite galerinha, a paz do Senhor Jesus. Eu quero iniciar com uma oração. Eu sei que as pessoas vão entrando aos poucos, conforme o Instagram ele vai convidando. E enquanto isso eu gostaria de orar. A gente está iniciando mais uma live naquilo que são as reflexões no livro de Gênesis. Nós fizemos a reflexão no capítulo 1, quando falamos um pouco sobre a criação de Deus. Nós fizemos no capítulo 2 também, quando relacionamos o capítulo 2 com o capítulo 1, conforme a criação da humanidade, a criação do homem e da mulher, porque no capítulo 1 nós vemos a criação da humanidade, vamos assim dizer, de forma geral, e o capítulo 2 ele parece novamente falar do mesmo assunto, agora com relação ao casal, a criação do homem, a criação da mulher, sendo uma forma mais específica, ou como alguns gostam de falar, é dado um zoom ali, porque Deus tem um propósito ao falar com o homem e ao falar o motivo pelo qual o homem foi criado. E a gente vai fazer hoje no capítulo 3, eu desejo ser breve. O capítulo 3 é um capítulo que fala da queda, a queda do homem, a queda da mulher, a queda da humanidade. Fala também das privações, das consequências que a humanidade teve a partir dessa queda. Enfim, é um capítulo que, ao mesmo tempo que ele é um pouco triste, pelo relato, ele tem muito a nos ensinar com relação a toda a palavra de Deus, porque sem esse relato da queda talvez a gente ficasse meio perdido na história da salvação, por exemplo, porque a gente está sendo salvo de quê? A gente está sendo liberto de quê? A gente está sendo resgatado de quê? Enfim, sem o relato da criação a gente fica meio perdido na história bíblica. E o capítulo 1, 2, 3 de Gênesis ele é muito importante, é fundamental para a nossa crença, para aquilo que a gente crê, lógico, e para uma compreensão melhor das coisas que a gente crê. Eu quero orar, agradecer a Deus, para que a gente possa ler um salmo e dar início à nossa reflexão em Gênesis. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te agradeço por teu apoio e graça, eu te agradeço pela bondade do Senhor para com as nossas vidas, eu te agradeço pelo teu Filho amado Jesus e pela sua obra redentora. Eu te agradeço pela fé que o Senhor tem colocado no meu coração, nos nossos corações, porque eu creio que ela é dom do Senhor também. Creio, Deus, que tudo que nós temos e compreendemos que temos vem do Senhor, tudo é favor, tudo é graça, tudo é bondade do Senhor, tudo tem a ver com a tua misericórdia e com o teu amor. Por isso, eu só tenho a te agradecer por tudo aquilo que o Senhor é na minha vida, nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Agradecer ao Senhor pelo perdão dos meus pecados, porque eu creio que está entregue sobre os cuidados do teu Filho, Pai amado, e a tua palavra diz que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas ofensas, trazendo novamente, Pai amado, restaurando novamente em nossa vida a comunhão contigo. E através do teu Filho, por meio do teu Filho, por causa do teu Filho que aqui estou hoje, podendo compartilhar um pouco da tua palavra. Por isso eu te louvo, bendigo o teu nome e te agradeço por tudo. Peço que o Senhor nos conduza segundo a tua vontade, o teu querer, para o louvor e glória do teu nome, sempre, Deus, em minha vida e na vida do teu povo. Amém. Bom, galerinha, eu quero ler um salmo
para a gente iniciar e passar para o texto em Gênesis 3, o salmo que eu quero ler com vocês é o salmo de número 100. É um salmo, é uma convocação ao culto, é um salmo de ação de graças, é um salmo bonito e que nos ensina muitas coisas também. Eu gostaria de ler o verso 1, diz assim: aclamem, isso tem a ver com anunciem, proclamem, aplaudam o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto, isso tem a ver com sirvam, obedeçam ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam o Senhor, que o Senhor é nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Ele nos fez e nós somos dele. Nós não pertencemos a ninguém senão a Deus. Nós não pertencemos nem a nós mesmos. Ele nos fez e nós somos dele. É isso que diz o Salmo 100. O verso 4 diz assim: entrem por suas portas com ações de graça, ou de graças, e em seus átrios com louvor, e dê-lhe graças e bendigam ao seu nome. A pergunta é por quê? Porque ele merece. Porque ele é digno e porque ele merece. O verso 5 diz: pois o Senhor é bom, e o seu amor é leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Anunciem, proclamem, aplaudam, sirvam, obedeçam, prestem culto, aclamem, reconheçam, somos dele, não pertencemos a ninguém senão a ele, não pertencemos a nós mesmos. Entrem na sua presença com ações de graças, com louvor, bendigam o seu nome. Por quê? Porque ele merece. O verso 5 fecha de uma forma extraordinária, quando diz: pois o Senhor é bom, o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Sirvam ao Senhor com alegria, ouçam ao Senhor com alegria, prestem culto ao Senhor com alegria, reconheçam que vocês são do Senhor e não pertencem a ninguém, nem a vocês mesmos. O Senhor é bom, o seu amor leal é eterno, como diz o verso 5, e a sua fidelidade permanece de gerações em gerações. Em outras palavras, a sua fidelidade permanece para sempre, em nome de Jesus. Vamos abrir o texto, capítulo 3 de Gênesis, e eu quero ler o texto de Gênesis. Eu só quero ler do verso 1 ao verso 7, né? Seria até o verso 6, mas a gente conclui aqui uma sequência aqui até o verso 7, uma divisão. Depois a gente tem uma outra divisão aí do 8 até um pouquinho mais na frente. Mas eu quero ler do 1 ao 7. Vamos ler do 1 ao 7. Diz assim o texto. Se você está com a sua Bíblia aí, abra, né? É bom ter a palavra de Deus pertinho de você, porque aí você me acompanha no texto. Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 7. Diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher. Aqui a gente tem um diálogo que começa a acontecer por parte da serpente, essa figura chamada de serpente,
ou essa serpente mesmo, literalmente, enfim, ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? É isso mesmo que Deus disse para vocês? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, porque, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher. A gente vai vendo aqui que o diálogo acontece, né? E a mulher e a serpente parecem, e de fato, né, ter uma comunhão de comunicação, enfim. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Bom, meus irmãos, como eu falei, a nossa intenção aqui não é ler todo o relato do capítulo 3 de Gênesis. Seria bom que a gente pudesse fazer isso, mas aqui o tempo ele é curto, né? Se a gente começar a fazer uma live aqui de mais de 1 hora, ninguém aguenta, né? Então a ideia é que a gente pegue só uma parte do texto e a gente vai ficar aqui do 1 ao 7. Ainda aqui eu vou trazer aqui algumas divisões desse capítulo. Né? Como eu tinha falado no começo do vídeo, da live, a gente começou a fazer essas reflexões em Gênesis e começamos pelo capítulo 1. Quando o texto, o relato de Gênesis, ele vai trazer a criação de Deus, ou a forma como Deus criou o mundo. Ainda aqui, a intenção do autor não seja trazer pontos a pontos de como Deus criou todas as coisas, porque essa ideia científica está na nossa mente. Nós somos do século 21. Nós que queremos saber como cada coisa aconteceu e buscamos esse conhecimento de Deus com relação a essas coisas, mas a gente deve entender que quem escreveu isso aqui foi um homem chamado Moisés há muito tempo atrás. E ele está escrevendo para um povo que tem uma ideia de ciência totalmente diferente da nossa. É muito diferente da nossa. No capítulo 1 de Gênesis, a ideia não é trazer detalhe por detalhe de como Deus criou o universo, o mundo que existe hoje e a humanidade. A ideia não é essa. A ideia é mostrar que a partir de Deus todas as coisas vieram a existir. Porque, por exemplo, da onde o povo estava saindo do cativeiro no Egito, a ideia de criação do cosmos ou do mundo ou da realidade existente que eles tinham era a realidade do povo egípcio, que acreditava que o rio foi feito a partir de um deus, o sol a partir de outro deus. Tanto é que quando a gente vê aquelas pragas no Egito, aquelas 10 pragas, em outras palavras, Deus desmoralizando os deuses do Egito para mostrar que ele é superior a todos os deuses do Egito. E com força Deus tira o seu povo do Egito e agora, ainda no deserto, às portas da entrada de Canaã, eles podem ter de fato um conhecimento a partir dos escritos de Moisés, de que todas as coisas que existem, existiram a partir de Deus e de um único Deus. Então no capítulo 1 nós vemos isso. No capítulo 2, quando nós fizemos a live, nós focamos, ainda que o capítulo 1 termine no capítulo 2, a criação, né, no 7º dia, nós focamos na criação do homem e da mulher. E nós fizemos uma relação entre
a criação do homem e da mulher no capítulo 1 e a criação do homem e da mulher no capítulo 2. E nós falamos um pouco sobre as visões que algumas pessoas ou alguns estudiosos têm com relação a isso. E nós ficamos com a ideia do zoom, né? Que Deus cria o homem e a mulher no capítulo 1 e no capítulo 2 ele dá um zoom. Porque ele quer comunicar ao homem que está tendo acesso ao relato que ele tem uma função muito específica na criação. Não somente o homem, mas a mulher também. E aí a gente chega no capítulo 3, depois de ver que Deus criou todas as coisas para benefício do homem, nós vemos agora esse homem e essa mulher desobedecerem a Deus e a partir disso surgirem muitas consequências que eu creio chegam até nós. Porque nós vamos falar um pouco sobre isso, mas eu creio que nós somos filhos de Adão. Filhos de Adão e Eva. E o que tem a ver com Adão tem a ver conosco. O que tem a ver com Eva tem a ver conosco. O capítulo 3 de Gênesis a gente poderia dividir aqui da seguinte forma. Verso 1 ao verso 7, que foi os versículos que eu acabei de ler, traz um relato do pecado do ser humano. Do verso 8 ao verso 21, a ideia é a ideia do juízo. Nós vamos encontrar aqui maldição, castigo e graça. A maldição ela vai cair e recair sobre a serpente e sobre a terra. O castigo cai sobre o homem e sobre a mulher e sobre a humanidade de modo geral, porque nós somos filhos de Adão. Mas a graça também cai sobre o homem e a mulher e recai sobre a humanidade também. E essa graça na sua plenitude nós só vamos conhecer no segundo Adão, que é chamado Jesus. É aquilo que Paulo vai falar em Romanos no capítulo 5. E aquilo que Paulo fala também em 1 Coríntios no capítulo 15. Se Deus nos permitir, a gente vai poder dar uma lida nesses textos também. No verso 14, a ideia de maldição cai sobre a serpente quando diz assim: então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você. E segue-se o relato. O castigo começa primeiro sendo dito à mulher. A mulher ele declarou, verso 16: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. O castigo segue-se agora para o homem. E ao homem declarou, com o suor do seu rosto, verso 19, você comerá o seu pão. Com muita dificuldade você vai comer seu pão. Viu, meu filho? Você tinha tudo aí, mas com muita dificuldade você vai comer seu pão. E a gente vai vendo que o que tem a ver com Adão tem a ver conosco, né? É com muita dificuldade, meu filho. Vai ter que suar pra caramba agora para comer o seu pão. Isso até que voltes à terra, visto que dela você foi tirado. E aí vem uma declaração de Deus lembrando o que o homem é. Porque quando ele come lá do fruto, ele come na intenção de ser igual a Deus, né? A gente vê aqui no verso 5, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Ó, vocês como Deus. Então eles acharam que seria legal ter o entendimento de Deus. E aí no verso 19, como castigo, Deus vai lembrar a Adão quem ele é, né? Você comeu do fruto, mas olha, você pensou que seria como eu, mas eu vou mostrar quem você é. Com o suor do teu rosto você vai comer o seu pão até que voltes à terra, visto que dela você foi tirado. Por quê? E ele vai dizer a Adão, porque você é pó. Você, meu filho, é pó. Você foi feito do pó. Isso tem a ver com a sua fragilidade. Isso tem a ver com a sua limitação. Isso tem a ver
com você ser mortal. Você não é imortal. Você não é Deus. Você é pó. E ao pó você vai voltar. Mais cedo ou mais tarde, seja rápido ou lento, seja hoje ou amanhã, todo homem vai voltar ao pó. Eu, você e qualquer outro. Por isso, o que tem a ver com Adão tem a ver conosco, meu irmão. E esse é o castigo. A terra, juntamente com a serpente, é amaldiçoada. A gente vê aqui que quando Deus declara ao homem, e ele vem com uma série de relatos, ele chega num ponto que ele diz assim, ainda no verso 17, maldita é a terra por sua causa. Então a gente vai ver aqui a maldição cair sobre a serpente, a maldição cair sobre a terra por causa de Adão, e Adão e Eva sendo castigados para que eles possam alcançar graça. A serpente não alcança a graça de Deus, mas o homem e a mulher alcançam, porque aquele que é castigado, ele também está sujeito a alcançar favor no castigo. O primeiro favor, a primeira graça dada por Deus no capítulo 3, a gente vai encontrar no verso 21 em diante. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Ele fez isso antes de colocá-los para fora do jardim. E depois ele vem com um ato de graça também aqui, a partir do verso 22, quando diz assim, então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e viva para sempre. E aí vem a atitude de graça de Deus. Por isso, porque ele se tornou como um de nós, porque ele desobedeceu a minha ordem, porque ele ainda se encontra no jardim, no estado de desobediência. Se nós permitirmos que ele fique aqui, ele vai tomar do fruto da árvore da vida, vai viver eternamente. Aí o texto diz, verso 23, por isso, por causa disso que eu acabei de dizer, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo. Então o homem aqui, eu penso dessa forma, ele recebe novamente, ainda na expulsão de casa, vamos dizer assim, um ato de graça de Deus. Por quê? Porque o homem, no estado que se encontrava, no estado de separação de Deus por causa do pecado, se tomasse do fruto da árvore da vida e vivesse eternamente, viveria eternamente num estado de pecado. E a intenção de Deus ao expulsar o homem, que é representante de toda a humanidade, penso eu, é declarar graça para ele em Cristo Jesus, para que ele possa voltar e tomar da árvore da vida e viver eternamente, mas numa outra condição e realidade, porque aqui o estado é pecaminoso e nós sabemos que em Cristo Jesus nós somos perdoados dos nossos pecados e nós somos restaurados num relacionamento com Deus, sem contar que o próprio Jesus é a árvore da vida, que nos faz viver eternamente, meu irmão. Essa é a relação maravilhosa que a gente tem do capítulo 3 de Gênesis com o Novo Testamento, com a história da salvação e com aquilo que aponta diretamente para Jesus. Tem um outro relato aqui no verso 15 que eu gostaria de frisar antes de passar para o texto que a gente leu, porque a ideia é trazer alguns pontos do capítulo 3. Um ponto muito importante aqui no capítulo 3 é o verso 15, que faz essa, penso eu, de forma profética, essa ligação com o Novo Testamento e com a obra de Jesus. Ele diz assim, quando ele amaldiçoa a serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça. O descendente dela, aquele que vai nascer da mulher,
vai ferir a cabeça, a sua cabeça, a cabeça da serpente. E você, serpente, vai ferir o calcanhar dele. Eu creio, lógico, não é essa a ideia de Moisés aqui, mas como nós estamos falando de Cristo, eu quero aproveitar para declarar, né, aquilo que creio com relação a esse versículo, porque muitos vão entender de algumas formas. Eu creio aqui, com relação a toda a história bíblica, que esse texto aponta para aquele que nasceria da mulher. O Messias prometido, não só aqui em Gênesis, mas por todos os profetas do Antigo Testamento. E pelo próprio João Batista, quando vem preparar o caminho para que ele pudesse chegar. Sim, Jesus, se fala dele aqui, que nasceu da mulher, nasceu como um homem de Maria e esmagou de uma vez por todas a cabeça da serpente, o seu poder e a sua força sobre aqueles que creem no seu nome. Quando ele subiu por vontade própria naquela cruz, derramou seu sangue em nosso favor, nos redimindo, nos salvando, nos perdoando, nos justificando diante de Deus e nos levando de volta a uma comunhão plena com Ele. Bom, meus irmãos, como eu tinha dito, o texto que eu quero observar com vocês no capítulo 3 de Gênesis é o de 1 ao 7. Um ponto que eu queria falar aqui, que eu acho muito importante, é com relação àquilo que eu penso que, não hoje, mas de um tempo para cá, vem se falando, né, que é a ideia de lançar toda a culpa nas costas da mulher. Né? Normalmente o pessoal diz, cara, se Eva não tivesse comido do fruto, enfim. Alguns gostam de dizer também, para tentar justificar a responsabilidade do homem, que Eva, porque é mulher, influenciou o marido, e o marido é influenciado por sua esposa. Tem alguns, né, pregadores, algumas pessoas que vão conduzir a palavra, que dizem basicamente o seguinte: olha, a mulher sabe como, né, conquistar ali o marido, enfim, ela tem aquele jeitinho, como se a mulher, por ser um pouco, né, em alguns momentos, sei lá, querendo barganhar sexualmente com o marido, ela pode conseguir alguma coisa, enfim. E que seria essa a ideia, que a mulher chegou com jeitinho, e aí Adão e tal, comi desse fruto, vamos lá nós dois, e convenceu o seu marido. E aí se coloca a culpa na mulher como o lado mais frágil e tal, enfim. Eu não penso dessa forma. O Novo Testamento, ele traz a responsabilidade do pecado na figura do homem. Aqui fica muito claro a quem Deus procura primeiro, e Deus procura o homem. Por acaso você comeu do fruto que eu proibi você de comer? E aí o homem joga a culpa na mulher, a mulher joga a culpa na serpente, e no final das contas a culpa cai sobre as costas de Deus, né? Diz, olha, foi a mulher que tu me deste, o problema foi que você me deu a mulher, né? E a mulher diz, olha, a serpente, ou seja, você criou a serpente. A culpa é sua, Deus, né? Em resumo, a culpa aqui é sua. Mas a gente vai ver que a responsabilidade, principalmente a conexão daquilo que é chamado no Novo Testamento não no contexto bíblico de tipo e antítipo, cai sobre Adão. Por meio de um homem só, diz lá em Romanos, o pecado entrou no mundo. A atitude de um homem só, a atitude de desobediência de um homem fez com que o pecado entrasse no mundo, e pelo pecado a morte. E não traz a figura da mulher. Lá em Romanos vai dizer também que em um homem todos morreram, e esse homem é Adão. E ele faz a ligação do tipo, que é Adão, com o antítipo, que é Cristo. Ele diz, olha, do mesmo modo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, através de um homem só, que é Jesus, que é o antítipo de Adão, veio a salvação para muitos homens. Veio a justificação para muitos homens. Em Adão todos morrem, ele é o tipo. E em Cristo muitos são justificados. Você vai ver que não aparece a figura da Eva, mas aparece a figura de Adão o tempo todo. O fato de muitas pessoas colocarem a culpa em Eva tem a ver com essa conversa que a gente viu aqui do verso 1 ao 7.
A serpente pergunta à mulher, aqui no verso 1. A mulher responde à serpente no verso 2. Disse a mulher, a serpente à mulher no verso 4. Quando a mulher viu no verso 6, enfim, a mulher está conversando com a serpente, só que tem algo aqui no texto que, pelo menos para mim, deixa muito claro que a ideia não é que a mulher estava num local com a serpente conversando, e a serpente enganou ela comeu, e depois ela pegou o fruto e foi para um outro local, onde o seu marido não estava sabendo de nada, e disse, olha, vamos comer junto aqui, comi. Eu penso que não seja essa a ideia. Em primeiro lugar, toda a conversa, todo o diálogo que a gente vai ver aqui, ele está no plural. Ainda que isso pode ser questionado na interpretação bíblica, beleza. Mas chega no verso 6 e tem algo na tradução que eu penso que não seja questionado. Mas eu vou começar aqui a partir do verso 1, analisando a conversa feita no plural. E a conversa é assim. Então ela perguntou à mulher, não foi isso que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, podemos. A gente vai ver que o papo que acontece aqui está no plural. Olha, nós podemos. Beleza. Quando a gente vai ver mais na frente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas disse Deus, não comam, plural, do fruto das árvores que está no meio do jardim, nem toque dele, do contrário, vocês morrerão. Vocês. Ótimo, beleza. Verso 4. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Se a mulher está só com a serpente em um determinado lugar, o papo é diferente. A ideia seria, olha, certamente você não vai morrer, pô. Como? Aí você será como Deus, conhecedora do bem e do mal. Nós vemos aqui, do início ao fim, do relato, do diálogo entre a mulher e a serpente, uma conversa que é plural. Dá a ideia como se estivesse alguém com a mulher, vendo, observando e sendo testemunha da conversa que a serpente está tendo com a mulher. Mas vamos lá. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês. Novamente vem o plural no diálogo, na conversação entre a serpente e a mulher. Vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Chegamos no verso 6 e o texto diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Uma outra tradução, a minha Bíblia é a NVI, e aqui embaixo tem uma notinha que é interessante, que diz assim: tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu e estava com ela no momento em que ela comeu. No momento em que ela conversava com a serpente, num diálogo plural. Seria basicamente o homem omisso àquilo que ele estava vendo e contemplando. E por que eu digo omisso? Porque o capítulo 2 traz a ideia na criação do homem e da mulher de quem seria a responsabilidade por proteger, por cuidar, por cultivar, por guardar o jardim. E a responsabilidade cai sobre o homem. A ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é sobre o homem. Capítulo 2, verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo.
E o Senhor Deus ordenou ao homem, a mulher nem tinha sido criada ainda, segundo o relato aqui da criação do homem e da mulher do capítulo 2. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma, você não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você vai morrer. Quando a gente entende dessa forma, penso eu, que durante o diálogo que a mulher tem com a serpente, o homem ele está com ela, como o verso 6 ele vai falar de forma muito clara, penso eu, e que come com ela sem dar uma palavra, fica muito claro para mim, olhando para o capítulo 2 e olhando para o capítulo 3, vendo a responsabilidade que Deus tinha dado ao homem no capítulo 2 e vendo a omissão do homem no capítulo 3, fica muito claro para mim o motivo pelo qual a responsabilidade da queda, a responsabilidade da desobediência recai sobre o homem. Porque o homem assiste toda a conversação calado. Penso eu que por causa disso, por causa da sua responsabilidade, por causa da responsabilidade que tinha sido dada a ele, toda a conexão de morte que a Bíblia faz entre Adão e Cristo, que seria a conexão de morte e vida, é em Adão, não porque ele é homem somente, não porque ele é macho, ainda que muitos digam que a Bíblia é machista, né? Mas não seria essa a ideia. A ideia seria da responsabilidade que ele tinha e que foi dada por Deus a ele. E novamente eu falo, pensando nisso, da ideia da função. Adão falha na sua função. Deus criou o homem e lhe deu função. Deus criou a mulher e lhe trouxe função. O homem e a mulher se tornam uma só carne. O homem tem função, a mulher tem função, e os dois unidos com um só propósito se tornam uma só carne para executarem junto o propósito, que é, segundo o Evangelho, a palavra de Deus, tanto no Novo e no Antigo Testamento, o propósito de glorificar a Deus com as suas vidas, sendo um só ser. Nós trouxemos até, quando falamos do homem e da mulher, uma comparação, né? Porque nós precisamos aprender com Deus como tudo isso funciona, e nós falamos um pouco sobre a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, um só Deus, 3 pessoas, várias funções, enfim, é um que glorifica o outro, é esse Deus plural. O princípio, ainda que não seja igual, porque nós não somos Deus, é o mesmo. E aqui o relato da queda, de forma muito clara, com suas consequências, recai, penso eu, na figura do homem, no sentido da responsabilidade. Nós temos aqui em Gênesis capítulo 3, algo que na teologia, posso assim dizer, porque não tem como não ser. Capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, ele é a base para todo o entendimento da Bíblia. Então, em cima do capítulo 1, 2 e 3, nós vamos ter vários pontos teológicos divergentes. Isso tem a ver com entendimento, isso tem a ver com estudiosos, porque uns vão olhar para esse relato e vão entender algo que é chamado diferente daquilo que nós conhecemos como pecado original. O pecado original também é uma ideia teológica com relação à queda de Adão, as suas consequências e aquilo que nós somos em Adão. Então, alguns olham para esse relato aqui e dizem, olha, com relação ao pecado original, ele não faz muito sentido, porque na realidade, Adão aqui ele é arquétipo.
As pessoas acreditam que Adão aqui é só um modelo, é só um exemplo, é só uma figura, ainda que alguns ainda vão um pouco mais além e dizem, olha, Adão não é literal. Adão é uma imagem, Adão é um conto, Adão é uma história que ilustra aquilo que a humanidade é. Eu penso que aí já é demais, porque a gente vai ter um relato totalmente literal dos filhos de Adão e dos filhos de Adão, e um mata o outro, e Eva tem mais filhos, enfim, que trazem descendentes. Então, assim, crer que Adão e Eva não sejam literal, eu acho que já é muita viagem e muita incredulidade. Esses são uns, outros acreditam que é só uma questão de figura mesmo, ainda que seja literal, não, eles existiram e tal, mas eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão. Quem pecou foi Adão, não foi eu. Eu não tenho nada a ver com o pecado de Eva. Então esses que acreditam nisso, eles dizem, olha, Adão é só arquétipo, Adão é só modelo, Adão é só figura, Adão é só exemplo, ainda que seja literal, Adão é só padrão. Em outras palavras, eles dizem o seguinte, nós pecamos quando nós pecamos. Nós não somos condenados em Adão. Nós não somos pecadores em Adão. Nós somos pecadores a partir de nós. Em outras palavras, o que eles querem dizer com isso é: existe um Adão em nós. A nossa relação com Adão é só uma relação de humanidade, porque nós somos descendentes de Adão. Então, para quem pensa dessa forma e dessa maneira, eu peco contra Deus quando eu chego a uma determinada idade, que eu tenho a consciência de decidir entre o bem e o mal. Aqui está o bem, aqui está o mal, eu decido pelo mal, e nesse momento eu peco e me torno transgressor contra Deus. A semelhança de Adão, mas não em Adão, somente a semelhança. Seria basicamente aquilo que nós fazemos também semelhantes a Eva. Chega no momento de decidir entre obedecer e desobedecer, e eu desobedeço. Então, para quem pensa em um Adão arquétipo, pensa da seguinte maneira: nós pecamos sim, mas a semelhança de Adão. Nós não somos pecadores em Adão, que é a ideia do pecado original. As pessoas que pensam dessa maneira, eles trazem um argumento que eu penso que não deveria nem ser trazido em um salmo. É o Salmo 51:5, um relato de Davi. Eu vou ler na minha versão esse salmo, e na minha versão, na versão que eu estou aqui, eu vou ler na minha Bíblia hoje e vou ler na minha Bíblia mais antiga. A gente vê claramente uma diferença de interpretação ou de tradução, né? De tradução na interpretação. Salmo 51, o verso 5, na NVI, diz o seguinte: sei que sou pecador desde que nasci. Davi falando. Desde que me concebeu a minha mãe, sou pecador. Seria basicamente a ideia do pecado original. Olha, eu sou pecador desde que nasci. Por esse motivo, por causa dessa crença, dessa ideia do pecado original, é que a Igreja Católica, por exemplo, começou a batizar bebê. Então, olha, é pecador desde que nasceu. Por que é pecador desde que nasceu? Porque é pecador em Adão. Adão é o representante de toda a humanidade. Em Adão todos os pecados. Os filhos de Adão são pecadores. Os descendentes de Adão são pecadores. Então, por causa disso, a Igreja Católica, por exemplo, começou a batizar a criança. Bebê, né? Recém-nascidos foram batizados para que os seus pecados fossem perdoados, né? Ainda que o bebê não tenha consciência de nada e ainda que o bebê não tenha uma consciência de arrependimento. Mas esse é um versículo que, para quem crê na ideia do pecado original, é bastante utilizado por algumas pessoas. Sei que sou pecador desde que eu nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Numa outra versão, que é essa minha biblinha aqui, ó,
a bichinha chega a estar velhinha, mais antiga, foi a primeira Bíblia que eu tive. O verso 51, verso 5 diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Você vê que na primeira versão que eu li, a ideia não é essa. A ideia é: sei que sou pecador desde que eu nasci. Aqui na outra versão é: eis que em iniquidade fui formado. Eu fui gerado em iniquidade. Eu fui formado em iniquidade. E em pecado me concebeu. Mas quem me concebeu em pecado foi minha mãe, não eu. Então, para quem acredita num Jesus arquétipo, sem uma morte em Adão, do ponto de vista espiritual, traz esse texto e diz: olha, vocês estão interpretando o texto errado. Porque Davi está dizendo que foi a mãe dele que o concebeu em iniquidade. Tanto é que eles argumentam, eles dizem: olha, ninguém sabe nem quem é a mãe de Davi. Você vai ver Jessé, você vai ver os irmãos, você vai ver Samuel, você vai ver os relatos bíblicos, você vai ver o Novo Testamento falar da genealogia de Jesus, mas você não vai ver no Novo Testamento o nome da mãe de Davi. Você vê Raabe, você vê outras pessoas, mas você não vê a mãe de Davi. Então, o argumento de quem considera Adão e a queda de Adão algo simplesmente arquétipo, modelo, exemplo e padrão, é esse: olha, Davi está falando ali no Salmo 51 que foi a mãe dele que o concebeu em pecado. E eles vão dizer o seguinte: olha, por isso que ninguém conhece a mãe de Davi, e por isso que o Davi era rejeitado por todos os seus irmãos, porque ele era considerado alguém que foi gerado em pecado. Então ele era rejeitado pelo pai, ele era rejeitado pelos irmãos. Tanto é que quando o profeta vai lá: tem mais alguém? Não, tem ninguém não. E aí o coitado de Davi está lá. Porque segundo essas pessoas entendem, a mãe de Davi não era lá uma mulher muito santa, né? Era uma mulher que talvez gerou o seu filho num ato de pecado, adultério, enfim. As pessoas trazem muito essa ideia. Então o argumento seria basicamente esse: olha, no Salmo 51, Davi não está dizendo que ele nasceu em pecado, que seria a ideia do pecado original. A ideia lá é que a mãe dele o concebeu em pecado. Beleza, que Salmo 51 é discutível. Mas a gente tem textos no Novo Testamento, principalmente em Romanos 5, que traz uma ideia totalmente diferente sobre a pessoa de Adão. A gente também tem em Coríntios 15, eu vou ler o texto eu vou abrir aqui em Romanos capítulo 5, porque agora nós vamos ver um pouco sobre aquilo que seria a ideia do pecado original. Nós falamos sobre o Jesus, sobre o Adão que é somente modelo e exemplo e padrão, mas a ideia do pecado original é que todos nós morremos em Adão. Que todos nós morremos em Adão, porque Adão ele é o pai de todos nós. Ele é o cabeça de raça, como alguns gostam de assim falar. Alguns estudiosos, antes da gente ler aqui o texto de Romanos, eles trazem até uma comparação interessante, né? Eles fazem uma comparação entre os homens e os anjos. Eles dizem: olha, os anjos, quando foram criados, eles não foram criados para se multiplicar. Os anjos foram criados supostamente de uma vez só. Então, se existem, sei lá, vamos botar aqui baixinho, 1000 anjos, né? A gente sabe que a conta talvez seja até incalculável, mas vamos colocar 1000 para ficar um número raso. Se Deus criou 1000 anjos e 500 anjos
decidiram desobedecê-lo e se rebelaram contra ele, somente esses 500 são expulsos da presença de Deus e se tornam amaldiçoados e se tornam aquilo que nós conhecemos hoje como demônios. Ponto. Mas os mesmos 500, e é só um número aqui, tá? Que foram expulsos, continuam sendo 500. Ou seja, eles não têm a capacidade em si de multiplicação. E os outros que não se rebelaram nem decidiram desobedecer, continuam o mesmo número também, porque eles não têm em si a capacidade de multiplicação. Essa é a diferença entre os anjos e nós. Essa seria basicamente a diferença entre o pecado deles e o de Adão. Porque Adão é cabeça de raça. Multipliquem-se, povoem a terra, é o mandamento de Deus. E o pai da humanidade, juntamente com a mãe da humanidade, desobedecem. E em Adão, a ideia basicamente seria essa: toda a humanidade sofre. Porque Adão tem a capacidade de se multiplicar. E aquilo que é em Adão é para os seus descendentes. Então, em Adão, toda a humanidade é privada da comunhão com Deus. Que passeava, né, que andava pelo jardim, que tinha comunhão com o homem, que criou todo aquele paraíso para que o homem pudesse desfrutar dele. Ou seja, em Adão, cabeça de raça, toda a humanidade sofre consigo as consequências. Ou seja, em Adão todos nós somos privados. Por isso que em Adão morremos também. Nós somos separados de Deus em Adão. E aquele que está separado de Deus está morto. Essa é a ideia básica do Novo Testamento. Aqueles que vivem e não creem em Jesus estão mortos, mas todo aquele que vive e crê em Jesus está vivo e viverá eternamente. É o que ele diz. Isso é muito claro no Novo Testamento. E uma outra coisa fundamental que penso eu seja importante dizer aqui sobre isso é que em Adão todos nós somos privados ao alimento que produz vida. Nós vemos que Deus expulsou Adão e Eva do jardim para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente. E nós temos essa privação também por causa de Adão. Então, quando a Bíblia faz essa conexão entre Adão e Jesus, Adão e a morte e a vida em Cristo, é para dizer que em Adão de fato todos morrem, porque todos pecaram, não somente em Adão, mas a semelhança de Adão. E por isso que no ponto de vista do pecado original, eu creio que nós morremos e pecamos não somente em Adão, mas a semelhança de Adão, porque existe um Adão dentro de nós que quer se manifestar todos os dias através da desobediência. E existe uma Eva dentro de qualquer uma também que quer se manifestar todos os dias através da obediência. Então, basicamente, seria isso. Em Adão, todos nós somos privados. Em Adão, todos nós somos separados. Em Adão, todos nós perdemos a oportunidade da comunhão, da vida plena com Deus. Em Adão, todos morrem. Essa é a ideia de Romanos capítulo 5. E eu vou ler algumas partes desse capítulo 5. Eu vou começar pelo verso 12, que diz assim: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, esse homem é Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 15 diz assim: de fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Cadê onde é que eu estou? Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos.
Continuando um pouquinho mais na frente, verso 16, parte B. Por um pecado veio o julgamento e trouxe condenação. Pecado de Adão. Verso 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, se pela transgressão de um só, de Adão, a morte veio reinando por meio dele, é o que diz o texto, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva, da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. A gente vê que a ideia aqui é de que Adão é tipo e Jesus é antítipo, aquilo que eu falei. Nesse caso, o tipo é apresentado de forma negativa e o antítipo, que é o segundo Adão, é apresentado de forma positiva. Nós, quando olhamos para Adão como cabeça de raça, nós olhamos para Adão como cabeça de raça do ponto negativo. Por causa desse homem, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, é o que diz Romanos 5. E quando nós olhamos para Cristo como cabeça de raça, de uma nova raça, nós olhamos agora Cristo como cabeça daqueles que são santificados, purificados, redimidos, para a partir de agora viverem uma nova vida, podendo se alimentar dele mesmo e viver para sempre, porque ele é a representação também daquilo que foi privado, chamado de árvore da vida, meu irmão. Então, na sequência aqui, verso 18 diz assim: assim como uma só transgressão reinou na condenação de todos os homens, uma só transgressão, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. O ato de justiça é o ato de Cristo, da sua obra no mundo, da sua obra na cruz e da sua obra na ressurreição do seu corpo glorioso, o coroando como de fato ele é. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos, meu irmão. Então eu creio, quando se trata de pecado original e de Jesus somente, e de Adão somente como uma figura meramente mitológica ou mito, ou como Adão simplesmente como alguém que é arquétipo, e Eva também na figura arquétipa, eu creio no pecado original. Eu creio que em Adão todos morrem, que em Adão todos são privados, que em Adão todos recebem castigo, que em Adão todos estão separados de Deus, porque Adão é cabeça e nós nascemos dele. Creio também que em Cristo nós alcançamos a graça de Deus e a redenção que nos conduz de volta ao paraíso, que nós conhecemos como restauração de todas as coisas, como diz o livro de Apocalipse, meu irmão. E em Cristo está a nossa esperança para isso. Deixa eu ver mais o que eu posso falar aqui. Eu acho que eu já falei tudo sobre isso. Eu quero observar também com vocês um último texto. Texto que está em Coríntios. E esse é muito importante porque a obra de Cristo nos alcança, meu irmão. A obra de Cristo nos alcança. Coríntios capítulo 15. O capítulo 15 inteiro ele vai falar sobre a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos. Porque lembra que em Adão todos morrem e vão morrer, porque são pó. Mas em Cristo todos são vivificados e ressuscitados, meu irmão. Algumas pessoas dizem assim: quando nós morremos, nós não sabemos para onde iremos, né? Beleza, a morte, ela de fato traz consigo muitos questionamentos, né? Mas a palavra de Deus, ela nos orienta quanto a algo que nós devemos ter como certeza.
Isso tem a ver conosco, isso tem a ver com os nossos irmãos, isso tem a ver com aqueles que já se foram. Porque todos que se foram, foram descendentes de Adão também e morreram. Nós somos descendentes de Adão, mas devemos lembrar que estamos agora numa aliança. Nós estamos em Cristo. E isso muda tudo, porque Ele também é cabeça de uma nova humanidade. Verso 20 diz assim no capítulo 15: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus. Sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormem, sendo Ele o primeiro fruto que nasce, para que depois os outros frutos possam nascer. Ele é o primeiro que vem dos mortos e a morte não tem mais domínio sobre ele. Ele é o primeiro fruto, ele vem primeiro. Depois, aqueles que estão nele nascem também. A ideia é basicamente essa. Verso 21 diz o seguinte: visto que a morte veio por meio de um só homem, você vê que aqui em Corinto a ideia é basicamente a mesma, relacionando a morte a Adão. Só que aqui a ideia não é mais de vida e de justificação simplesmente, e de salvação e de perdão, como lá em Romanos. A ideia aqui, ela vai para além disso aqui, que acontece de modo imediato. Aqui seria basicamente para aqueles que estão vivos uma ideia futura. Então ele diz aqui: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma como em Adão todos morreram, e essa é uma promessa que nós não devemos esquecer, porque um dia vamos morrer, em Cristo todos serão vivificados. Em outras palavras, em Cristo todos serão ressuscitados, meu irmão. Algumas vezes eu pergunto a algumas pessoas, eu até que nunca mais perguntei, mas eu acho que no começo eu perguntava muito isso. Eu fiz até uma pesquisa uma vez com relação à esperança futura que as pessoas tinham em relação a Jesus e ao Evangelho. Tem algumas pessoas que, beleza, eu chamo até de uma ignorância assim, bem grande, né? Algumas pessoas diziam: olha, não, porque Deus me prometeu um carro e tal, isso e aquilo. Não, estou falando de algo futuro mesmo, de uma esperança bíblica. Porque lá não está falando de camelo do ano e essas coisas, estou falando de uma esperança bíblica, uma promessa de Jesus. Beleza, ele prometeu que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas ele prometeu algo fundamental que tem que basear a nossa fé para que a gente não tema algo que todos os homens temem, e essa chamada de morte. Não, eu vou para o céu e tal. Meu irmão, todos nós que morrermos em Cristo, ressuscitaremos com Cristo. Todos, sem exceção. Porque a morte não tem mais poder sobre nós. Eu penso que Jesus trabalhou com aqueles homens, aqueles 12 homens, e lógico, todos aqueles que vieram depois deles, os seus discípulos, essa fé inabalável na ressurreição dos mortos, de modo que eles não temeram mais a morte. Eles não temeram mais a morte. Quando eles contemplaram Jesus ressuscitado dentre os mortos e entenderam de fato o poder da ressurreição que a palavra de Deus ela nos confere, eles olharam para a morte, como o apóstolo Paulo declara. E eu penso que seria basicamente o olhar no olho da morte e dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Você não tem força sobre mim, você não tem mais poder sobre nós. Seria basicamente isso que
Aqueles homens olharam para a vida, para além da vida, entendendo que, ainda que morresse, viveriam baseados numa promessa de uma ressurreição gloriosa, de uma restauração de todas as coisas. Por isso que eles viveram daquela maneira e que por isso que nós muitas vezes perdemos a oportunidade de viver de modo semelhante. Em Adão todos morreram, meu irmão. Mas como diz aqui em Romanos, em Jesus, todos vivem, reinam, vão morrer, mas ressuscitarão para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Semana que vem, se Deus nos permitir, nós faremos novamente uma reflexão em cima do capítulo 4 de Gênesis. Como eu tenho dito, nós vamos tentar trabalhar alguns pontos para tentar abranger o capítulo 4 de modo geral, mas focar em um texto específico para que a gente possa comentar um pouco sobre ele. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos.